Beleza, galera? Vamos lá. Nós hoje vamos encerrar aí o conteúdo, o cronograma para a ESA. Nós vamos falar, né, sobre aquele período ali de redemocratização até o que tende a ser cobrado pela ESA, né, que é até o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos discutir alguns temas importantes desse momento aí, entre os anos de 85 até 1900, ou melhor, até 1900, até 2002, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso ele deixa o poder, né? Então, na verdade, em 1994 ele é eleito, em 1998 ele é reeleito, né? Deixando o cargo no final de 2002, tá? Então, o Fernando Henrique Cardoso ele vai ser o primeiro presidente a ser reeleito do Brasil, né? Essa reeleição pelo voto popular, porque até então não existia a reeleição aqui no Brasil. Então, a gente vai estar fazendo aqui o compartilhamento de tela com vocês e nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos mostrar para vocês a apostila, o nosso material em si, né, que eu vejo que tem até mais informações, né? Então, é interessante, nesse primeiro momento, observar que houve, em 1983, o movimento chamado Diretas Já. Esse movimento ele partiu, né, de uma classe popular e vai ganhando força, chegando até o Congresso Nacional. Também em 83, o deputado Dante de Oliveira ele tenta levar essa proposta para ser aprovada pelo Congresso, só que isso acaba não acontecendo, né? E aí a gente acaba tendo, né, mais uma vez a eleição indireta. E quem vai vencer essa eleição indireta é o Tancredo de Almeida Neves. Ele vai vencer o político chamado Paulo Maluf, que já tinha sido prefeito de São Paulo. O Tancredo Neves, ele representa uma política mais democrática, né? Ele vem de uma escola mais democrática do que o Paulo Maluf. Entretanto, no dia 14 de março de 1985, na véspera da posse do Tancredo Neves, ele acabou passando mal e tendo um problema de saúde seríssimo, um problema estomacal. Ele foi levado ao hospital, ele foi hospitalizado. E no dia 21 de abril de 1985, após uma série de tentativas de reparar, né, o mal, uma série de tentativas de fazer com que ele não tivesse mais a dor, acabou levando a óbito. O Tancredo Neves ele passa por muitas cirurgias, né, mas ele acaba vindo a óbito no dia 21 de abril de 85. E aí, o vice-presidente eleito pela chapa é o José Sarney, o José Ribamar de Araújo Costa, conhecido como Sarney, um velho político do Maranhão, já tinha sido governador, prefeito de São Luís, e ainda, até hoje, o Sarney é senador da República. Depois que ele foi presidente do Brasil, ele voltou a ser governador do Maranhão e atualmente ele ocupa o cargo de Senado. O governo Sarney é um governo muito complicado porque a década de 80 ela vinha passando por muitos problemas econômicos. Tanto é que a década de 80 era conhecida como a década perdida. E aí, galera, o José Sarney ele pega o resquício dos problemas econômicos que o Brasil vinha passando desde o período do regime civil-militar, desde o período em que o milagre econômico não
estava dando sinais de superávit, né? O milagre econômico ele tem o seu fim em 1973, graças à crise do petróleo. E aí, em 1979, nós temos uma outra crise do petróleo no governo do João Figueiredo, levando essa década de 80 a ser chamada de década perdida. Então, o governo do José Sarney é um governo muito problemático. Destacamos como fator positivo o governo do Sarney a elaboração da Constituição de 1988, que é uma Constituição democrática, é uma Constituição que tem o artigo 5º como direito, né, ao cidadão, direitos constitucionais dedicados ao cidadão, por exemplo, o direito de ir e vir, né, de liberdade de expressão, enfim, uma série de benefícios que a sociedade brasileira vai conseguir a partir dessa Constituição de 88. A chamada Constituição Coragem, a Constituição Cidadã, né, apelidada assim pelo nosso já falecido deputado Ulisses Guimarães, né? Então, é um momento aí, né, de mudança efetivamente dentro das leis brasileiras. Vamos lá, o governo Sarney, a gente tem também, paralelamente, o restabelecimento das eleições diretas para presidente e prefeituras das cidades. Lembrando que, para o cargo de governador dos estados, desde 82 já tinha sido liberada as eleições diretas para o governo dos estados. Inclusive, em 82, a Arena, né, que é o partido vinculado ao regime militar, vai sofrer muitas derrotas para os cargos de governadores. Derrotas em estados emblemáticos, como Rio de Janeiro, vencendo a eleição o Leonel Brizola, depois de várias tentativas de burlar a eleição, Brizola é eleito. Temos em São Paulo a eleição do Franco Monturo, também de oposição, e em 82, a própria eleição em Minas Gerais do Tancredo Neves, né, como governador. Então, o cenário já era muito mais voltado para o retorno das eleições diretas. Letra B, o direito de voto para os analfabetos e aos jovens maiores de 16 anos. Lembrando que 16 anos ainda não é obrigatório o voto, mas a pessoa já pode votar. Diminuição do mandato presidencial para 5 anos, reduzido para 4 anos, com direito à reeleição em 97. Né? Então, de 5 anos para 4 anos. Depois, o Sarney ele ainda fica de 85, 15 de março de 85, até 15 de março de 90. Depois seria 4 anos. E a partir de 1997, uma emenda vai dar o direito à reeleição por mais um período, tá? Mais uma reeleição. Letra D, diminuição das restrições à organização de partidos políticos. Mas era no campo econômico que se esperava as medidas mais significativas, porque o grande problema era a inflação, tá bom? Então, os partidos políticos eles começaram a ganhar muita força desde 79, com o fim do bipartidarismo, né, a criação do PT, do PMDB, do PDS, e na década de 80 outros partidos vão aparecer no cenário nacional. Um deles, por exemplo, é o PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro. Pessoal, uma coisa interessante dentro do governo do José Sarney são os sucessivos planos econômicos que tinha como principal ideia acabar com uma inflação endêmica. Por isso que eu coloquei aqui no texto, controlar a inflação. Uma inflação muito alta, números de 3 dígitos e, em alguns momentos, de 4 dígitos. Então, o grande objetivo do governo Sarney era, nesse momento, controlar essa inflação, diminuir o aumento desses preços, fazer com que as coisas continuassem, ou melhor, continuassem não,
que as coisas mudassem efetivamente e ficassem mais tranquilas, né? Vamos dizer assim. Bom, galera, o Plano Cruzado foi um plano econômico criado pelo ministro da Fazenda, chamado Dilson Funaro. O Dilson Funaro, de vez em quando, aparecia, né, dando pitaco na economia e tudo mais. O Plano Cruzado ele foi lançado em 86 e ele teve, num primeiro momento, uma grande aceitação da população. O Plano Cruzado, as pessoas gostaram bastante, por quê? Porque esse plano cruzado ele vai estabelecer o congelamento de preços e salários. Ou seja, você tem um preço que não pode ser mexido. E isso principalmente vai acarretar na compra da cesta básica. Então, os mercados, por exemplo, eles vão manter os preços, e aí esse trabalhador ele vai saber que ele não correrá o risco de ter o preço aumentado quando ele fosse fazer compra. Então, nesse primeiro momento, acaba tendo uma grande aceitação pelos populares. Uma outra coisa também interessante é que o Plano Cruzado, ele cria o seguro-desemprego. Seguro-desemprego é quando esse profissional, quando o trabalhador é mandado embora e ele tem direito a receber parcelas do governo para ele se estabilizar, para ele voltar a procurar emprego, para ele continuar consumindo. Então, o seguro-desemprego é uma coisa bem importante, bem interessante, para justamente a população continuar comprando, continuar consumindo. Substituição do cruzeiro para o cruzado. Isso aí é coisa muito importante. Muda-se, né, o nome da moeda com o corte de zeros. Portanto, iriam ser cortados 3 zeros do cruzeiro, justamente para poder fazer com que não houvesse tanta produção de dinheiro e não houvesse tanta circulação desse dinheiro. Fazendo uma circulação menor de dinheiro, automaticamente os preços tendem a baixar. Essa é a ideia básica. Isso é um princípio básico da economia. Quando você não tem tanto dinheiro, as ofertas elas diminuem. Inclusive agora, na época da pandemia, muitos produtos baratearam. Carros, por exemplo, ficaram mais baratos. Por quê? Porque as pessoas estavam enclausuradas, né? Grande parte delas, e não compravam. E aí eles fizeram alguma baixa. A gasolina também, por exemplo, baixou bastante. Agora já está começando a voltar a aumentar, mas baixou bem, inclusive. Então, por quê? Porque não tem circulação. Se não tem circulação, os preços caem. É essa a ideia do plano cruzado. Olha só, a correção monetária ela vai ser suspensa, né? Porque há um congelamento de preços e salários. Os preços estão congelados, mas o salário ele também está congelado. Na verdade, se você congela os preços e congela o salário, né? Esse salário consegue compor aquilo que falta, porque há um equilíbrio. Bom, só, galera, que o que acontecia? Acontecia de algumas empresas não respeitarem, por exemplo, as determinações do governo. E aí aumentava-se os preços sem poder aumentar. Naturalmente, o povo ele vai sair às ruas e vai fiscalizar o que está acontecendo. Né? São os famosos fiscais do Sarney. Era a população, era o povo, né? Que iam para os mercados e fiscalizavam com jornal, inclusive os preços eram colocados nos jornais, nos principais jornais de circulação dos estados. Então as pessoas iam para o mercado e faziam, né, a fiscalização, faziam mesmo. E caso não houvesse o preço
do jornal batendo com o preço da gôndola, né, que é o preço da prateleira, o gerente era chamado e ele era obrigado a fazer o preço que estava no jornal. Então era uma coisa bem interessante, o pau quebrava mesmo, era pior do que o aniversário do Guanabara. Então era uma coisa assim muito complicada. E aí, galera, esses empresários, né, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a boicotar esse congelamento. Por quê? Porque já que eles não podem aumentar, eles têm prejuízos. Então eles vão começar a esconder alguns produtos e não vão vender mais, forçando a liberação dos preços. É nesse momento que surge essa palavrinha aqui, ó, bem interessante, que é o ágio, né? Essa palavrinha aqui. O ágio é o aumento do preço, mesmo sem poder aumentar. É um câmbio flutuante que o governo não autoriza. Vou explicar para vocês. Suponhamos que você vá até o mercado comprar alcatra. Aí você chega no açougue, o açougueiro ele fala para você, ó, a alcatra não tem mais. A alcatra que custava 100 cruzados, não tem mais. Aí você chega e fala assim, ué, mas como não tem mais? Aí esse açougueiro, ele chega no seu ouvido e fala assim, ó, a alcatra eu tenho, só que eu não posso vender para você a 100 cruzados. Eu posso vender para você o quilo a 120, 130, 200, enfim. Só que é uma forma escondida, você não pode divulgar. Então, o ágio era o aumento dos preços sem o governo saber. Claro que naquela época era muito fácil fazer esse tipo de coisa, porque não existia tecnologia para o cara ser filmado, para o cara ser gravado. Tá? Então, o ágio ele vai acontecer, tá? E isso vai acabar incomodando a economia. Tanto é que o plano cruzado ele começa a dar sinais de fracasso com pouco tempo. Vamos lá. Antecipação de reajustes salariais, unificando a época dos dissídios, inclusive com antecipação de 33% do salário mínimo. Implantação da escala móvel de salários, ou gatilho salarial. Ou seja, galera, se a inflação chegasse a 20%, o seu salário seria aumentado, tá? Então, olha só, os preços estão congelados, mas tem inflação, que coisa louca. O seu salário ia ser aumentado automaticamente. Nos anos 80, galera, um trabalhador, ele não recebia a mesma coisa. Sempre nos meses ele recebia mais. Então, ele ia receber o pagamento naqueles envelopes papel pardo, né? E chegava uma época que ele vinha com um bolo de dinheiro muito grande. Só que esse bolo de dinheiro muito grande, ele não dava para você ter uma condição de vida estável. Porque mesmo tendo muito dinheiro, o que vai acontecer? Você tem muito dinheiro, mas você também tem muita compra, você tem muita dívida, né? Então, acaba acontecendo, né, de ter um efeito reverso. Declaração da moratória. Então, moratória é exatamente a suspensão da dívida externa. Então, o plano cruzado do governo Sarney vai suspender o pagamento da dívida externa com a seguinte alegação: não tem dinheiro no Brasil circulando, a economia está indo mal, então, teoricamente, o FMI deveria esperar um pouquinho mais de tempo. Existe uma pressão do FMI muito grande nesse momento, por quê? Porque não existe mais o perigo de uma guerra fria. Na verdade, essa guerra fria está esfriando mesmo, né, literalmente. Porque em 85, a União Soviética começa a passar por uma desestruturação. Né? Você tem lá as reformas de Gorbachev, a perestroika, você tem a glasnost. Então, o FMI, que emprestava dinheiro para o Brasil por conta da Guerra Fria, nesse momento o FMI vai segurar um pouquinho a onda. Né? O mundo está passando por transformações, né? O mundo europeu, o mundo oriental tem lá as crises sucessivas de petróleo, então o FMI dá uma segurada boa.
e isso o Brasil ele sofre bem de perto. Bom, galera, ainda no mesmo ano, em novembro, o mesmo ministro Dilson Funaro, ele lança um outro plano econômico. Observa, o plano cruzado, ele foi lançado em fevereiro. No início, muito bom. Porém, com pouco tempo depois, esse plano cruzado ele começou a ser contestado. Em novembro do mesmo ano, em 86, o Dilson Funaro, né? Exatamente ele, lança o Plano Cruzado 2. E aí muda tudo, porque olha só, libera os preços dos produtos e serviços, né? Então a gente tem exatamente aí um aumento dos preços, e os preços vão galopar, vão aumentar bastante. O reajuste dos aluguéis não seria mais uma coisa feita pelo governo, e sim pelo próprio locatário e próprio senhorio. Então, eles vão chegar num acordo. Né? Então, o cidadão morava numa casa alugada, quem negociava o preço não era mais o governo, e sim o próprio senhorio. Né? Então, o governo, ele, digamos assim, ele abriu mão de se envolver nessas questões. Alterou o cálculo da inflação, que passaria a ter como base os gastos com famílias com renda de até 5 salários mínimos. Né? Então, a inflação só seria contabilizada, nesse caso, para pessoas que tinham renda até 5 salários mínimos. Isso aí também não deixa de ser uma maneira de mascarar os números. Né? O governo, não é novidade para ninguém, o governo ele domina os números, então ele pode simplesmente passar a informação que ele quer passar. Os impostos sobre bebida e cigarros foram reajustados, galera. Olha só, os combustíveis aqui embaixo, ó, aumentaram 60%, os automóveis 80% e bebidas 100%. Tá bom? Então, aumentos assim exorbitantes, aumentos fora dos padrões. Depois disso tudo, em 87, o Dilson Funaro ele não atende à demanda, ele não consegue fazer uma política econômica plausível para a realidade brasileira, e ele é demitido, ele vai ser trocado pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira da Silva. E aí a gente tem um novo plano econômico chamado de Plano Bresser. Né? Então, só nessa brincadeira aí, em 2 anos, tivemos 3 planos econômicos. O Plano Bresser vai ser o terceiro, tá bom? A inflação, quando ele assume, está em torno de 23,26%, uma inflação muito alta, ainda vai ficar maior. Para vocês terem uma ideia, a inflação no Brasil hoje é em torno de 3%, 4%, 5%, e olhe lá, com uma inflação de 5%, o pessoal já está se matando. Imagine a 23%, né? Então, esse plano Bresser, ele vai, mais uma vez, congelar os preços. Tá? Mais uma vez, congelamento dos preços. Tivemos, número 2, para diminuir o déficit público, toma algumas medidas como aumentar tributos, eliminou o subsídio do trigo. O que é o subsídio? O governo ele pagava para os produtores de trigo, ele incentivava, né? Ele fazia um incentivo, e isso foi cortado. E as obras de grande porte já planejadas foram adiadas. O trem-bala do Rio-São Paulo foi adiado e está adiado até hoje. A ferrovia Norte-Sul, o polo petroquímico do Rio de Janeiro. Né? Tudo adiado naquele momento. Desativa o gatilho salarial, ou seja, o aumento do salário, que era uma coisa automática, não é mais. Então o salário ele fica estável, né? Ele não aumenta com tanta frequência, e isso vai fazer com que a população tenha muita dificuldade de alimentação. Bom, aí, galera, retomou as negociações com a FMI, suspendeu a moratória,
tá bom? Então, o plano Bresser suspende a moratória. É o que pode cair na prova da ESA, né? Esses termos aí técnicos, os planos econômicos, é o que pode vir a cair na prova da ESA. De vez em quando a ESA coloca lá um plano econômico do José Sarney. Plano real vive caindo, inclusive. Bom, a inflação, meus amigos, chega a esse número aqui, tá? 933. O governo do Sarney, o período do nosso Bresser e do Maílson da Nóbrega no Ministério, fica conhecido como República Feijão com Arroz, porque no prato do brasileiro tinha feijão e arroz, mas não tinha a famosa mistura. Carne era muito difícil, né? Restando aos enlatados, né? O peixe, a sardinha enlatada, a salsicha enlatada. Então, carne vermelha era muito difícil, somente carne de segunda, em algumas famílias. Frango no domingo, né? Domingo era dia de frango assado. Então, com esses números, mais um ministro da Fazenda cai. Assume, em 15 de janeiro de 89, o Maílson da Nóbrega, o Maílson Ferreira da Nóbrega. Maílson Ferreira da Nóbrega, ele vira e mexe, aparece no Jornal Nacional, falando sobre a economia. De vez em quando ele aparece, não é sempre, de vez em quando. Ele não é contratado da Globo, mas ele dá lá seu parecer, né? Não sei por quê, não sei por que ele foi colocado para dar essas entrevistas, porque o governo dele, o tempo que ele estava no ministério, foi uma M. Vocês vão ver por quê. Plano Verão, galera, cria o Cruzado Novo, mais uma moeda, mais um plano econômico, o quarto plano econômico, e mais uma moeda, o Cruzado Novo. Mais um congelamento de preços, não tem mais a correção monetária, está extinta, e ele vai propor algumas privatizações, tá bom? O período de governo dele, 89 a março, a inflação fica em 2.751%. Uma inflação muito ruim, péssima, pessoas morriam de fome sistematicamente, desabrigados, moradores de rua, aumento da criminalidade, uma coisa absurda. Porém, nem tudo no governo Sarney foi ruim. Tivemos a Constituição, que eu já disse para vocês, né? Ulisses Guimarães segurando aí o projeto constitucional, chamando de Constituição Cidadã. Foi promulgada em 88, tem 245 artigos e agora mais as emendas. Ela pode ser revisada, né, a qualquer momento, por isso que a gente tem as emendas. Colocou o racismo e a formação de quadrilha como crimes inafiançáveis desde 88. Se você comete racismo, você é preso. Desde 1988 já tem essa lei. Essa lei não é atual. O voto facultativo é entre 16 e 18 anos. Horas extras, 50% do valor da hora normal, né? No domingo é 100% a hora extra, isso vigora até hoje. 1/3 a mais nas férias, né? Então, o trabalhador que ganha R$1.000, ele entra de férias, ele vai ganhar R$1.300. Direito à greve, licença maternidade de 120 dias e paternidade, que é uma coisa inédita, de 5 dias. Funcionário público, vocês, meninos que serão sargentos, vocês poderão ficar 1 mês ajudando a esposa com o neném. Determina o pagamento de multa de 40% do fundo de garantia. Se você for mandado embora, o seu patrão ele tem que pagar 40% de todo o montante do fundo de garantia. Então, se você tem R$10.000 no seu fundo, o seu patrão é obrigado a te dar R$4.000 a mais. Estabelecimento de eleições em 2 turnos, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Proibição da comercialização de sangue e seus derivados.
Até 88, podia se vender sangue, né? Então as pessoas não doavam sangue, vendiam sangue, né? Algumas, claro, doavam, obviamente, mas você também poderia vender sangue. Estabelece leis de proteção ao meio ambiente, assim como o reconhecimento dos direitos dos índios. Tanto é que tem uma foto na internet que mostra exatamente os índios, né? Alguns grupamentos indígenas participando da leitura da Constituição Federal. É uma foto bem emblemática, bem bacana. Fim da censura no rádio, na televisão e também no cinema, tá bom? Então, agora está liberado. E aí, né, a partir de 85, surgem vários programas de humor, né, humor pesado, humor salgado contra o governo, né? Você tem ali programas como Vivo Gordo, né, do Jô Soares, na TV Globo, que é um programa que escrachava o governo Sarney. Depois a gente tem o programa chamado TV Pirata, né? Enfim, então o humor ele vai ganhar aí né, um novo público, né? Um novo alvo, melhor dizendo. Bom, o Sarney ele vai ser substituído, né? Ele vai ser trocado numa eleição direta, depois de quase 30 anos sem o brasileiro escolher o seu presidente. Em 89, o povão vai às ruas e vai escolher o seu presidente. Uma disputa muito acirrada entre dois candidatos. O Fernando Collor, que vinha de um partido pequeno do Nordeste brasileiro, chamado PRN, representante da elite das oligarquias nordestinas, o apoio da imprensa escrita, imprensa falada, imprensa televisiva, e, de outro lado, um sujeito oriundo das classes menos favorecidas, com pouco estudo, mas de muita visibilidade no campo operário, que é o Lula, desde 1979, com as greves do ABC paulista. Depois de uma disputa acirrada, vão para o segundo turno e o Collor, num debate exibido pela TV Globo, com comprovadamente um debate manipulado com os melhores momentos do Collor, juntamente com os piores momentos do Lula, um debate tendencioso. O Collor venceu a eleição em 89. Se você quiser averiguar os fatos, basta você colocar um documentário que tem no YouTube chamado Muito Além do Cidadão Kane. Lá tem a reportagem de um jornalista chamado Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo da TV Globo na época, e ele fala isso em depoimento, que houve sim uma edição favorecendo o Collor e prejudicando o Lula. Mas, enfim, o Collor venceu e a vitória do Collor representa uma política neoliberal, né? Uma política onde a intervenção do Estado na economia seria a mínima possível. O Estado ele não iria intervir em nenhuma hipótese na economia e, mais ainda, a proposta do neoliberalismo, além de não intervenção na economia, é ainda a ideia de privatizar algumas empresas que são empresas que vêm dando prejuízo para o governo. Tá? Então, essa política neoliberal ela vai ser implementada com o Collor e vai ser ratificada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos lá. Logo assim que o Collor assume, né, na verdade, na campanha política, o Collor fala em combater a inflação, né? E aí, quando ele ganha a eleição, a gente tem algumas mudanças. Por exemplo, o Cruzado Novo é extinto e voltamos a ter o Cruzeiro. Medida mais polêmica: 50 mil cruzeiros. Quem tivesse 50 mil cruzeiros depositados na poupança, a partir, né, no caso dos 50 mil cruzeiros, esse dinheiro ele seria confiscado pelo governo. Isso foi uma proposta da ministra Zélia Cardoso de Mello. A ideia da Zélia era uma ideia interessante: reduzir o dinheiro em circulação para forçar a baixa dos preços. A partir do momento que esses preços abaixam, o governo
reinsere esse dinheiro para a população. Essa era a proposta. A grande questão é que o governo Collor tem muitos escândalos de corrupção. E aí, quando acontece o confisco, esse confisco é atrelado à corrupção. Então, as pessoas vão dizer que o Collor prendeu o dinheiro para poder roubar. Então, o plano da Zélia Cardoso não funcionou por conta disso. Programa de privatizações, o neoliberalismo, como eu falei para vocês. A modernidade econômica do programa governamental que incentivava o livre mercado, fim dos subsídios, né, a ajuda do governo, redução do papel do Estado, o Estado mínimo, e programas de privatizações. Há umas aulas atrás, eu disse para vocês que o Brasil, durante o milagre econômico, ele começa a ter muitos problemas, né? Depois do fim do milagre, quando assume o general Geisel, o Brasil entra num período chamado marcha forçada. Ou seja, o governo começou a estatizar algumas empresas. Depois do período da marcha forçada, vem a década perdida. De tantas empresas que o governo comprou, o governo chega a um determinado momento, nos anos 80, que ele não consegue mais recuperar essas empresas. E aí a ideia é vender. Então, nos anos 70, a compra de empresas e agora, nos anos 80, 90, a venda dessas empresas. Então, a Zélia Cardoso, ministra, ela vai criar um confisco monetário, congelamento temporário de preços e salários, né, e reformulação dos índices de correção monetária. Tomou medidas duras, como, por exemplo, demissões de funcionários públicos e a extinção de autarquias, fundações e empresas públicas, né? São empresas onde o cidadão ele prestava concurso público e ele não podia ser mandado embora. E aí havia, né, em alguns setores, uma acomodação. Então a pessoa, eu não vou ser mandado embora mesmo, então dane-se. Mais ou menos esse pensamento, e aí a Zélia Cardoso coloca uma galera para ralar. Anunciou providências para abrir a economia nacional à competição externa, facilitando a entrada de mercadorias e capitais estrangeiros no país. Aumento de impostos e tarifas. Cria novos tributos e suspende incentivos fiscais não garantidos pela Constituição. Esse plano Collor não deu certo, e aí é lançado o Plano Collor II. Só que no meio desse lançamento do Plano Collor II, várias denúncias de corrupção chegaram nos ouvidos públicos. A Zélia, ela pede demissão, ela sai fora e deixa o ministério com o Marcílio Marques Moreira. Bom, e aí a gente tem o fim das operações de overnight. Eu fiz para você. Tô dando uma aula. Obrigado. O que é a operação overnight? Era a operação financeira nos bancos durante a noite, durante a madrugada. Né? Então, isso é acabado, cria o Fundo de Aplicações Financeiras. 2, extinção do bônus do Tesouro Nacional Fiscal, adota taxa de referencial diária, aumenta o IOF, política de altos juros, política de altos juros e tenta desindexar a economia com um novo congelamento de salários e preços. Início de um cronograma de redução das tarifas de importação. Uma das características do governo Collor foi uma bem organizada campanha publicitária em torno da imagem do presidente. Ele era apresentado como um homem dinâmico e praticante de esporte, né? Aquela ideia do bonito, né? Do agradável, do novo, e devido a isso, também o Collor acabou vencendo o Lula em 89. Como eu disse para vocês, a corrupção ela vai ser um tema muito trabalhado desde 1991, envolvendo também a primeira-dama, Rosiane Collor. Né? Um dos esquemas era o mau uso do dinheiro público na Legião Brasileira de Assistência. Ela era a presidente desse órgão e o mau uso do dinheiro público também foi um caso a ser investigado.
Todo esquema, galera, todo esquema de corrupção foi detonado pelo próprio irmão do presidente, o Pedro Collor. Pedro Collor foi até a revista Veja e disse que quem controlava todo o esquema de corrupção, de vantagens políticas, esquemas, rachadinhas, também favorecimentos para algumas empresas, né? Quem vai denunciar é o Pedro Collor e ele vai dizer que quem controla tudo é o Farias, o PC Farias. E que o irmão dele também estava envolvido, o próprio presidente da República. A partir daí, uma grande campanha para o impeachment foi feita, através dessa rapaziada aqui, os caras pintadas. Jovens que pintavam seus rostos de verde, amarelo ou de preto e exigindo a saída do presidente. Essa campanha, ela toma conta da mídia. E aí, não resta ao Congresso colocar isso em votação e, através da campanha, né, Fora Collor, o Congresso vai votar e vota pelo afastamento do presidente. E aí a gente tem o primeiro presidente impeachmentado do Brasil, tá bom? Esse material aqui vai estar disponível para vocês. Vocês podem lê-lo com mais calma depois que ele for postado. O presidente, então, Collor, ele tenta uma manobra desesperada. Ele tenta renunciar. Por quê? Se ele renuncia, ele não tem os direitos políticos cassados. Porém, o Congresso não aceita a renúncia, continua o processo de impeachment e ele é afastado por 8 anos da vida pública. Regressando no ano 2000, tenta para prefeito de Maceió, né, o Collor é de Alagoas, tenta para prefeito de Maceió, só que ele não vence. Mas em 2002 ele vence para senador e está lá até hoje, inclusive. Assume o vice-presidente, o Itamar Franco. O Itamar Franco é aquele camisa 10 que toca de lado. O Itamar Franco, ele não é um político, digamos assim, tão espetacular, né? Ele é um cara mais mediano que faz o dele, né? Autêntico mineirinho, faz o dele. Porém, dentro do governo Itamar Franco, é lançado, galera, o Plano Real proposto pelo Fernando Henrique Cardoso. Plano econômico, senhores. Plano econômico que dá certo, pessoal. Dá certo. A inflação está controlada, o real e o dólar estão casando. Então, nós temos aí um refrigério na inflação, a inflação é controlada e o Fernando Henrique Cardoso, se dizendo o pai do real, o pai da estabilização econômica, monetária, se lança candidato e vence a eleição em 94, no primeiro turno. O real que entra em circulação no dia 1º de julho de 94, até o final de 94, o real está estável. Nós vivemos no Brasil um período de euforia, porque no mesmo mês, no dia 17 de julho, a seleção brasileira conquista o tetracampeonato nos Estados Unidos. Então há um furor, há uma visão para um novo milênio, para um novo século melhor. E aí o Fernando Henrique vem a presidente da República e dá prosseguimento no neoliberalismo com as privatizações. Galera, vamos lá. O governo dele, manutenção do real com um valor constante em relação ao dólar. Juros altos aos bancos e fundos estrangeiros que quisessem aplicar dinheiro no Brasil. Então, quem quisesse aplicar dinheiro no Brasil ia ganhar dinheiro, ia ter lucro. Reforma de diversos artigos da Constituição, a fim de modernizar a administração pública, reduzir gastos do governo e melhorar o desempenho das empresas. Fim do monopólio do governo nas áreas de telecomunicações, energia elétrica e extração do refino do petróleo. E aí a gente tem as privatizações, né?
a privatização da Embratel, por exemplo, né? Então, a gente passa a ter outras empresas de telefonia atuando no Brasil. Programa de privatizações, neoliberalismo, início da reforma da Previdência, mudança na Constituição para permitir a reeleição e crise na Rússia em 98, que até hoje a Rússia não é mais aquela potência econômica que já foi um dia. Falando de privatização, destacamos duas privatizações no governo FHC. A privatização da Vale do Rio Doce, que foi comprada usando o dinheiro público do BNDES, tá? Da Embratel, que eu já citei para vocês, tá? E também da CSN. São empresas que foram privatizadas durante esse período aí. Qual a alegação do governo? O governo não tinha condições de bancá-las, de continuar bancando essas empresas. Por isso, foram vendidas. Gente, em 98, devido à estabilização do real, né, o aumento da oferta de empregos, o Fernando Henrique ele volta para ser candidato e, mais uma vez, ele vence o Lula no primeiro turno, né, outro banho no Lula. Só que esse segundo governo não é tão bacana. O real ele precisa ser desvalorizado para ter entrada do dólar. Então, é uma medida interessante que ele faz para chamar o dólar, e aí o dólar ele começa a desgarrar do real, né? Ele começa a valer R$ 2, 2,50. Né? Juros altos, mais uma vez, para atrair os dólares de fora, diminuição da produção e aumento do desemprego. Tudo isso também por conta da crise na Rússia. Isso refletiu diretamente no Brasil. Dificuldade para importar e facilidade para exportar. Aumento da oferta de emprego, crescimento do PIB em torno de 4% e inflação sob controle em 2000. Violação do painel de votação de 2001, Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Denúncias de corrupção envolveram também o presidente do Senado, Jader Barbalho. É o famoso mensalão do período do FHC. A respeito da reeleição, surgiu naquela época uma notícia de que o governo, o PSDB, teria dado dinheiro para os políticos votarem a favor da reeleição. Isso parou-se no tempo, nunca mais investigaram, mas a suspeita ficou rolando. Crise energética, apagão em 2001, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Grave crise na Argentina, provocando altas na cotação do dólar. Risco de aumento de inflação e baixo crescimento no PIB no ano de 2001. Aumento da taxa de desemprego, perda da popularidade, nova crise do real e aumento do risco Brasil. Né? Ou seja, aplicar dinheiro no Brasil em 2001 não era uma coisa tão bacana como foi em 94 até 2000. Diminuição das reservas cambiais, saída, evasão de dólares para o exterior, né? O dólar saindo do Brasil para ser repatriado pelos Estados Unidos. Conquista do Pentacampeonato Mundial do Brasil, 2002, e o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, né? Levando livros didáticos mais informativos, mais coloridos, mais atrativos. Outra coisa também, galerinha, que é sempre bom, letra P, é a Lei dos Genéricos. Medicamentos genéricos, feito pelo ministro José Serra, tá bom? Então, isso é uma coisa muito bacana que foi criada no governo FHC. Outra criação também o coquetel AIDS. Também o governo passou a fornecer o coquetel para as pessoas que tinham o vírus. Então, são medidas também feitas pelo ministro da Saúde, José Serra.
Ok, galera? Então, bem interessante aí esses fatos do governo FHC. Bom, sucessão, galera. Havia, né, um descontentamento natural, o real ele não estava tão bom quanto em outros tempos, muito desemprego e o crescimento da popularidade do Lula, com um discurso mais politizado, com um discurso não radical. O Lula acabou vencendo um difícil concorrente, que foi José Serra. Né? Então, José Serra que vinha, né, com uma boa fama devido a essas criações, mas ele vence pelo fato de que o governo do PSDB já estava ficando muito mal falado devido aos problemas com desemprego, com as crises internacionais, né, e com o aumento do dólar. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês, né, a respeito desse momento, né, do nosso último conteúdo da prova de sargento do Exército, que é no dia 30. A partir da próxima aula, nós iremos fazer as revisões, abordando aí os assuntos mais importantes da prova da ESA, tá bom? Eu vou trazer para vocês alguns assuntos aí que certamente cairão na prova da ESA. Beleza, galera? Deixa eu acabar aqui a gravação. Deixa eu parar a gravação para a gente poder fazer uma despedida.